Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a anamnese. Na verdade, é uma introdução a esse tema que vocês vão desenvolver ao longo de todo o semestre, na verdade, até o final do curso e durante a carreira profissional de vocês. Não só na pediatria, mas também nas outras cadeiras clínicas. Eu sou Eleonora, do Departamento de Pediatria. E por que falar de anamnese? Porque a anamnese ela tem uma importância grande para o diagnóstico clínico. Cerca de 60% dos diagnósticos, eles são feitos através da anamnese. 30% através da comprovação do exame físico e apenas 10% através dos exames complementares. Então, só aqui a gente já vê a importância para o raciocínio e para o diagnóstico. Além disso, a anamnese é extremamente importante para a construção da relação médico-paciente, que nos últimos anos ela tem se deteriorado. Então, a anamnese vai ser uma ferramenta técnica importante para o diagnóstico, mas uma ferramenta também muito importante para a construção da relação médico-paciente. Bom, a gente classicamente divide a anamnese em algumas etapas, que incluem a identificação, a queixa principal, a história da moléstia atual, a anamnese especial, que é um recordatório de todos os sistemas, a história pregressa, que vai levar em consideração todo o passado do nosso paciente, a história familiar, a história socioeconômica. À medida que a gente divide classicamente nessas etapas, a gente estrutura a consulta, ajudando no nosso raciocínio clínico e, ao mesmo tempo, vai construindo o relacionamento com o paciente, à medida que a gente conhece um pouco mais dele, não só em relação às suas queixas, mas também ao seu passado, ao seu contexto familiar e socioeconômico. Bom, para começar, a gente abre a consulta se apresentando e conhecendo um pouco melhor do paciente através dos dados de identificação. Nessa abertura é importante que a gente fale o nosso nome, qual que é a nossa função ali naquele serviço, eu sou professor, eu sou aluno, eu sou residente, e a gente, especialmente no caso da consulta pediátrica, que a gente também conheça o informante, né? O paciente, mas também o nome do informante, se é o pai, a mãe, é o vizinho, a avó. E aí a gente passa, de fato, para a identificação do paciente, em que a gente deve levantar o nome completo, a data de nascimento, gênero, cor, procedência, o endereço, se foi encaminhado por algum colega, por algum outro serviço e, mais uma vez, retomando a questão do informante. E aqui a gente já começa a fazer considerações em relação ao raciocínio clínico, porque existem doenças que são mais prevalentes, por exemplo, no gênero feminino ou masculino. De acordo com a procedência, a gente pode pensar em doenças endêmicas. Então, apenas nesse início da identificação, a gente já tem dados que nos auxiliam para a construção do raciocínio clínico. Bom, uma vez conhecendo esses dados de identificação, a gente abre a consulta, de modo geral, com uma pergunta aberta: o que te trouxe aqui hoje, o que eu posso te ajudar, qual que é o problema que eu posso te ajudar. Então, uma pergunta aberta vai motivar com que o paciente ou o informante nos coloque a queixa principal. E aqui é importante a gente diferenciar entre queixa principal e razão da consulta. Então, queixa principal, muitas vezes é aquilo que o paciente ou informante explicita logo no início da consulta. Mas, muitas vezes, a razão da consulta, que motivou a ansiedade em relação àquele sinal ou sintoma, muitas vezes ele não é explicitado tão rapidamente. Então, é importante que a gente consiga, ao longo da anamnese, também captar essa questão da razão da consulta, que são as preocupações, as ansiedades que o paciente ou o informante tem. Por exemplo, em relação à queixa principal, habitualmente a gente escreve com as palavras do informante ou do paciente. Então, por exemplo, pode ser dor de barriga, dor de cabeça, meu menino não ganha peso. Mas, às vezes, atrás de uma queixa de dor de cabeça, pode estar a ansiedade, a preocupação da mãe de ser uma doença mais grave, por exemplo, um tumor do sistema nervoso central, em que ela teve notícia, às vezes, de um vizinho, de um parente, e que ela gostaria de excluir ali ao longo da consulta.
Então, a gente precisa ficar atento em relação a essa diferenciação, que nem sempre é simples e é explícita logo no início da consulta, entre queixa principal, o que é falado, e o que está de trás, né? O que é a preocupação e ansiedade do informante da família. Então, aqui, quando a gente abre a consulta, fica a minha primeira dica. A gente deveria tentar usar pelo menos 3 perguntas abertas no início da consulta. Então, primeiro, né, o que te trouxe aqui? E se a mãe fala, é dor de cabeça? Então, antes da gente sair detalhando e caracterizando essa queixa, a gente usar ainda mais perguntas abertas, porque dessa forma, o informante ou o paciente, eles vão nos trazer uma série de informações de forma espontânea, através de perguntas abertas, do tipo, então me fala mais sobre essa dor de cabeça. Mas como que é essa dor de cabeça? Né? Então, fica essa primeira dica, a gente usar mais perguntas abertas no início da consulta. Então, a gente tem aqui estabelecido o que é a queixa principal e tentar estabelecer a razão da consulta. A partir daí, a gente vai caracterizar aquele sinal ou sintoma na história da moléstia atual. Então, aqui, a gente tem classicamente, né, algumas características que a gente usa quando a queixa é dor. Então, início, a duração, a frequência da dor, a localização e irradiação, a intensidade, que no caso das crianças, a gente costuma usar muito a questão se aquela dor, ela interrompe as atividades cotidianas da criança, porque isso ajuda a gente a inferir nessa intensidade. A gente precisa levantar fatores de piora e melhora e os sintomas associados àquela queixa. Então, essas características são classicamente associadas à dor, mas que a gente pode usar delas para outras queixas, do tipo, meu menino não come, ele não está indo bem na escola, então que podem ajudar a gente a detalhar melhor aquela queixa apresentada na queixa principal. Mas se a gente usou já lá no início perguntas abertas, muitas dessas questões já foram respondidas espontaneamente. E aqui a gente vai precisar de usar perguntas mais fechadas quando essas informações elas ainda não foram coletadas de forma, né, não foram oferecidas de forma espontânea pelo informante. Então, HMA, eu vou caracterizar aquelas queixas que foram apresentadas no início da consulta. E aí que é importante a gente lembrar que muitas vezes quando a gente pergunta, né, o que te trouxe aqui, o informante ou o paciente, ele vai trazer uma série de queixas que podem ou não estar relacionadas. Por exemplo, né, a gente pode perguntar e a mãe fala, porque ele está muito desanimado, com diminuição do apetite, com febre e dor de garganta. Aqui a gente vê claramente que essas queixas, esses sinais e sintomas estão claramente relacionados, né? Então, aqui a gente pode colocar como pista-chave a dor de garganta, que explicaria os demais sinais e sintomas. Então, aqui quando a gente for detalhar isso na HMA, é importante que a gente coloque do ponto de vista cronológico do aparecimento desses sintomas, contando uma história que tenha começo, meio e fim. Então, quais sintomas apareceram primeiro, depois vieram outros e, finalmente, os últimos que vieram a aparecer. No caso de doenças crônicas, é sempre importante a gente tentar estabelecer por que ele está vindo hoje, né? Veio hoje por quê? Porque não tinha conseguido consulta antes, né? Porque ainda não tinha conseguido a resolução do seu problema. Então, especialmente para queixas crônicas, é importante que a gente levante essa característica. Bom, terminada a história da moléstia atual, a gente vai fazer um levantamento de todos os sistemas, porque muitas vezes o paciente ou o informante, eles podem estar muito ansiosos nessa abertura da consulta e às vezes esquecem de sinais e sintomas importantes relacionados a outros sistemas. Então, a gente faz um apanhado sistemático dos vários sistemas com perguntas abertas e fechadas. Então, levando, né, do ponto de vista geral, sempre questões em relação a apetite, sono, atividade, a presença de febre, o CONG, né, que é cabeça, olhos, ouvido, nariz e garganta, os sistemas respiratório, cardiovascular, o digestório, não se esquecendo do hábito intestinal, sistema nervoso, locomotor e geniturinário. E aqui é importante que a gente lembre que esses sinais e sintomas que a gente vai levantar são atuais, né? Então, não é a pneumonia que ele teve com 1 ano de vida, não. São os sinais do sistema respiratório que estão presentes nos últimos dias.
Um exemplo, por exemplo, se a gente quiser fazer o levantamento dos olhos. Então, a gente pode fazer uma pergunta aberta. Então, assim, nos olhos, a senhora tem reparado alguma alteração? Então, uma pergunta aberta. E depois a gente pode fazer perguntas mais fechadas. A senhora tem reparado se os olhos têm ficado vermelhos, se existe secreção? A senhora acha que a criança enxerga bem? Né? Então, já aí são perguntas mais fechadas de sim ou não. Então, aqui a gente deve alternar perguntas abertas e fechadas, fazendo o levantamento de todos os sistemas. Bom, então a gente fez o levantamento dos sistemas, como a criança, o paciente, o adolescente está no momento. Mas é importante também a gente conhecer a história pregressa do nosso paciente. E conhecer um pouquinho do passado do nosso paciente, ele implica da gente conhecer desde o início da vida. Então, desde a gravidez, desde a gestação. E orientar essas informações de forma cronológica, né? Então, eu começo do começo. Eu começo da gravidez, da gestação, procurando saber de intercorrências, uso de drogas e medicações, se foi realizado o pré-natal. Aí passo para o parto, foi a termo, foi pré-termo, os dados antropométricos do nascimento, peso de nascimento, comprimento, perímetro cefálico, as condições de nascimento e a nota do Apgar. Passa ao período neonatal, que compreende os primeiros 28 dias de vida da criança. Os testes de screening que são habitualmente realizados, o teste do pezinho, da orelhinha, do coração. E aí eu passo para o passado mórbido, né? Doenças que já ocorreram na criança, internações, cirurgias, alergias, uso de medicações. E vou também fazer o levantamento do estado vacinal, da alimentação, que vai incluir o passado, então, se a criança recebeu aleitamento materno ou não, e o atual. E o desenvolvimento neuropsicomotor, da mesma forma. Eu vou levantar os marcos importantes quando a criança andou, falou e atualmente. Aqui vocês já vão poder notar que existe uma diferença em relação à clínica e às outras clínicas, na questão do detalhamento dessa história pregressa. Porque na pediatria vocês vão ver que a gente sempre vai fazer diagnóstico de saúde. Então, a criança, por qualquer motivo que veio, a gente vai fazer um levantamento do estado vacinal, da alimentação, do crescimento e do desenvolvimento neuropsicomotor. E para que eu faça esses diagnósticos de saúde, eu preciso ter informações que me garantam esse subsídio desses diagnósticos. Então, de forma que eu só vou conhecer esse diagnóstico se eu fizer o levantamento, coletar esses dados. Por isso, a nossa história pregressa, ela é muito mais detalhada, porque só dessa forma eu consigo fazer o diagnóstico também de saúde, não só de doença. Bom, passado então a história pregressa, eu vou coletar os dados da minha história familiar, que incluem os pais, irmãos, o estado de saúde e também a idade de cada um deles. As doenças comuns na família, então que incluem não só as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, mas também as alergias, que são muito comuns na criança. E a questão da consanguinidade entre os pais. A história socioeconômica, então, vai nos permitir entender o contexto de vida daquela criança e daquela família. Então, é importante levantar a profissão dos pais, a renda da família, quem é o cuidador. Hoje é muito comum que os pais estejam trabalhando durante todo o dia e muitas vezes o cuidador vai ser a tia, a avó, um vizinho. A escola, como estão, né, as condições da escola, a habitação propriamente dita, quantos moradores, condições do quarto, cama, a questão de água tratada e esgoto, e conhecer um pouco da dinâmica familiar. Então, por exemplo, a criança ela pode ir para a escola pela manhã, à tarde ela fica na casa da avó e retorna para sua casa apenas à noite. Então, é importante que a gente entenda um pouco como que é o funcionamento dessa família ao longo do dia e da semana. Então, resumindo tudo isso, a gente divide nessas etapas de forma didática para que oriente a coleta dessas informações e que a gente consiga estruturar a consulta de forma adequada, lembrando de construir o relacionamento com o paciente, com o informante. Bom, ao mesmo tempo, a gente está coletando essas informações. Uma habilidade importante também a ser desenvolvida é o registro da anamnese no prontuário.
É importante que a gente lembre que o prontuário é um documento, dessa forma ele tem que estar organizado, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, ele tem que ter início, meio e fim. Dessa forma, a habilidade de registrar, ela tem que ser trabalhada por vocês. No Moodle existe um modelo, um exemplo, né, de registro de anamnese que vocês podem buscar, em que como que a gente vai registrar todas essas informações que foram coletadas ao longo da anamnese. Então, dados de identificação, a queixa principal que habitualmente a gente usa com as palavras do informante ou do paciente, a história da moléstia atual, que tem que ter início, meio e fim, a anamnese especial dividida com os sistemas, a história pregressa, né, também do ponto de vista cronológico, começando na gravidez, não esquecendo dos dados de alimentação, desenvolvimento, vacinação, a história familiar e socioeconômica. Bom, então aqui vocês já podem notar que existem várias habilidades técnicas que devem ser desenvolvidas, ao mesmo tempo em que habilidades de comunicação também nos permitam que essas informações cheguem até nós, né, para que a gente possa realizar o raciocínio clínico. Então, além da técnica, a gente precisa desenvolver habilidades de comunicação, de forma que a gente escute atentamente, permitindo que o paciente fale sem interrupções. Então, usar perguntas mais abertas no início da anamnese é bastante útil para atingir esse objetivo, reconhecer as ideias da mãe acompanhante sobre a causa do problema, explorando as preocupações, temores e expectativas. Dessa forma, muitas vezes a gente consegue entender a verdadeira razão da consulta e a gente vai precisar anotar, mas que essas anotações sejam feitas de forma a não interferir com essa interação. Então, para isso, existem uma série de habilidades de comunicação que a gente pode desenvolver ao longo do nosso curso. São habilidades de escuta atenta, de direcionamento da entrevista e habilidades empáticas. É importante que a gente lembre que a linguagem não verbal, ela representa uma fração muito grande da comunicação e inclui a questão do contato visual, tá olhando o olho no olho quando a gente está recebendo as informações, a postura corporal adequada, os gestos, a expressão facial, como que a gente usa a voz em relação à altura, tonalidade e ritmo e o próprio silêncio, que muitas vezes vai permitir que o paciente ou o informante fale mais sobre aquela queixa. Existem os facilitadores e encorajadores mínimos que são usados frequentemente, inclusive numa conversa informal. Então, por exemplo, o e aí, e depois, então, ou repetir uma palavra que foi usada pelo paciente ou pelo informante. São formas que a gente estabelece mostrando que existe sintonia entre o profissional e o informante e entre o paciente. Então, esses facilitadores mínimos, eles devem ser utilizados frequentemente. Bom, aí a gente passa para as habilidades de direcionamento e estruturação da entrevista. Então, a entrevista não é uma conversa informal. Ela tem um objetivo e existem habilidades que a gente pode usar para facilitar isso. Então, primeiro, é a questão do uso das perguntas abertas e fechadas. Perguntas abertas e fechadas são necessárias, mas a gente tem que saber quando usar. Então, inicialmente, a gente deve sempre usar as perguntas abertas, né? O que te trouxe aqui? Me fale mais sobre essa dor de cabeça, né? Como que vem acontecendo esses sintomas, e deixar as perguntas fechadas quando espontaneamente o informante ou o paciente não nos colocaram aquelas informações que são importantes. Aí a gente usaria perguntas fechadas. É importante aqui a gente relembrar que algumas perguntas fechadas, elas podem se tornar dirigidas e que a gente deve ter cuidado para não induzir uma resposta. Por exemplo, quando a gente vai perguntar em relação à alimentação de uma criança. Então, se a gente perguntar, né, para a mãe, dona Conceição, o João, ele tem alimentado bem? Ou ele come direitinho? A gente acaba induzindo a resposta que a gente quer ouvir, né? Que o João come bem, que o João come direitinho. Ao invés da gente usar esse tipo de pergunta fechada que é dirigida, a gente deve utilizar uma pergunta aberta, né? Dona Conceição, como que é a alimentação do João? Então, dessa forma, a gente abre um leque muito maior e uma probabilidade da gente receber uma resposta realmente real
por parte do informante do paciente. Então, perguntas abertas e fechadas, elas são importantes, mas a gente deve saber quando usar. Então, volta àquela primeira dica, tentar usar pelo menos 3 perguntas abertas no início da consulta. Outras habilidades que são bastante interessantes da gente usar durante a anamnese é o parafraseamento e a sumarização. São habilidades bem parecidas em que a gente repete com as nossas palavras o que foi relatado pelo paciente ou pelo informante. Então, a gente pode chegar, por exemplo, no final da história da moléstia atual e repetir com as nossas palavras, organizando de ponto de vista cronológico, o que a gente coletou de informação. Então, por exemplo, eu posso checar com a dona Conceição. Então, dona Conceição, quer dizer que o João, ele vem apresentando há mais ou menos uns 3 dias, diminuição do apetite, ele também está mais quietinho, mais prostrado. Ontem ele começou com a febre, de 38 graus no máximo, apresentou 2 picos diários e hoje ele começou a queixar de dor de garganta. Então, aqui eu estou usando a sumarização porque eu estou utilizando mais informações e estou checando com o informante, com o paciente, essas informações. Então, o paciente sabe que você entendeu o que foi relatado. Então, é uma habilidade interessante, então fica aqui a minha dica 2, de usar a sumarização no final da HMA, porque isso nos auxilia a checar com o paciente e o informante compreendem que a gente entendeu essas informações e também nos auxilia na hora de registrar essas informações. Então, fica aqui a dica. E mais uma habilidade que é também interessante ser utilizada, é a sinalização de transição. Se a gente imaginar, que a gente fez a HMA, detalhando o que motivou o paciente de vir à consulta, e a gente passa para a anamnese especial, que a gente começa a fazer uma série de perguntas que muitas vezes não existe nenhuma queixa, e às vezes o paciente informante ele fica meio perdido, mas para que está perguntando de olhos, se enxerga, se escuta? Então, se a gente sinaliza, agora, dona Conceição, eu vou perguntar um pouquinho da saúde em geral do João. Então, isso facilita para que o paciente, o informante, ele entenda por que a gente está fazendo aquele tanto de pergunta. Então, por exemplo, depois da anamnese especial, passando para a história pregressa, explicar, dona Conceição, agora eu vou fazer umas perguntas a respeito do passado do João, para a gente entender melhor. Então, isso tudo facilita, Então, essas habilidades aqui, elas, é importante que a gente utilize, porque isso facilita na nossa comunicação com o paciente. Bom, e finalmente as habilidades empáticas, que são aquelas habilidades em que a gente mostra para o paciente, para o informante, que a gente entende como que seria estar na pele dessa outra pessoa, Como eu me sentiria se eu estivesse na situação. Isso facilita muito a abertura do canal de comunicação. Se a gente lembrar que a doença é sempre a mesma, mas a experiência de adoecer ela é diferente. Então, asma é asma, ela tem uma fisiopatologia, uma conduta a ser seguida, mas asma, ela é sentida de forma diferente para pacientes diferentes, para famílias diferentes. Então, a experiência de adoecer, ela é individual para o paciente e para aquela família. Se a gente lembrar da diferença que existe no inglês entre disease e illness, que é a doença e a experiência de adoecer. Então, o sofrimento em relação àquela mesma doença, ela vai ser diferente para crianças diferentes, adolescentes e famílias diferentes. Então, fica aqui a dica 3. A gente precisa explorar os sentimentos e as preocupações do paciente e do responsável, porque a doença, ela pode ser a mesma, mas o sofrimento, a moléstia, a experiência de adoecer, ela é individual. Bom, então resumindo tudo isso, quando a gente recebe o paciente, abre a consulta, a gente tem que estar preparado para realizar aquela consulta, O ambiente de trabalho, ele tem que estar adequado. Porventura, outros colegas que estejam na sala também devem estar preparados. A gente deve estabelecer o relacionamento inicial assim que a gente recebe o paciente e tentar identificar não só a queixa principal, porque isso é fácil, mas também identificar as razões da consulta. Então, a gente abriu a consulta e vamos então passar para a exploração dos problemas, que é importante que seja feita da perspectiva biomédica, mas também a perspectiva do paciente, entendendo todo o seu contexto familiar, socioeconômico.
E a partir daí a gente vai continuar a consulta com o exame físico, com a conduta, explicação e planejamento, encerrando a consulta. Então, à medida que a gente parte para essas etapas, a gente estrutura a consulta através de um fluxo claro, direcionando e construindo o relacionamento. Não só através do que a gente pergunta e do que a gente responde, mas também do comportamento não verbal apropriado, desenvolvendo a relação e envolvendo o paciente. E aqui é importante a gente ressaltar uma outra particularidade da anamnese pediátrica, em que habitualmente nós temos 3 personagens, 3 atores. O nosso paciente, criança ou adolescente, a mãe ou o responsável e nós, como os profissionais de saúde. Então, de um modo geral, a gente tem nós temos, né, 3 personagens aí atuando. Só lembrando que isso não é só uma especificidade da pediatria. Por exemplo, na geriatria também é muito comum que exista um cuidador. Então aqui, à medida que a gente está desenvolvendo toda a anamnese, coletando as informações, construindo o relacionamento, aqui na pediatria a gente tem uma terceira pessoa, que é o responsável, que é a mãe, que é o informante. E ressaltando ainda a particularidade do adolescente, em que deve haver um momento especial, um momento em separado, que a gente deve conversar com o adolescente, que é o que a gente chama de consulta em 3 tempos, garantindo o sigilo dessa anamnese. Bom, então, aqui a gente não é pretensão esgotar tudo o que é importante em relação à anamnese, mas só introduzir o assunto para que vocês possam ter habilidades técnicas para coletar as informações que são importantes, que vão ser fundamentais na construção do raciocínio, mas que também se construa um canal de relacionamento com o paciente, com o informante, com a família. Né? Então, é uma história que está sendo contada, é uma história técnica, né, em relação a sinais e sintomas, mas é uma história de vida também, quando a gente quer conhecer a história pregressa do paciente, a história familiar, a história socioeconômica. E é importante que a gente lembre que as histórias só podem ser contadas quando as pessoas têm tempo para contar e para ouvir. E quando a gente desenvolve habilidades para coletar e para ouvir e para fazer com que o paciente, o informante, consiga se abrir nesse curto momento que a gente tem da consulta. Bom, para finalizar, eu gostaria de lembrar da bibliografia fundamental para a gente desenvolver um pouco mais esse assunto, que é o livro de Semiologia da Criança e do Adolescente e o Pediatria Ambulatorial. E lembrar que no Moodle vocês têm casos clínicos que devem ser respondidos e discutidos durante as aulas. Existe aquele modelo, né, um exemplo de modelo de registro de anamnese, que eu acho que vai ser bastante útil para vocês durante os atendimentos. Então, o objetivo dessa curta aula é só introduzir o assunto, porque existem vários outros aspectos que não foram contemplados, mas que são importantes serem discutidos durante as aulas, que vocês possam levantar no estudo individual de vocês, para que ao longo desse semestre, ao longo, né, de todo o final do currículo de vocês, mas também ao longo da vida profissional, vocês possam desenvolver habilidades cada vez mais melhores, se tornar mais competentes na realização da anamnese. Então, eu fico por aqui e agradeço a vocês. Bom trabalho!